Fala galera, tudo bem? Meu nome é Henrique, vim aqui falar um pouquinho sobre a Bíblia para vocês. A começar, que a Bíblia é nosso principal instrumento de evangelização. Qualquer coisa que a gente precisar, qualquer informação, a gente tira tudo de lá. Também falar que a Bíblia, obviamente quem escreveu foi Deus, mas não foi Ele que pegou e escreveu lá. Ele inspirou pessoas, preparou pessoas, foi através de pessoas. A Bíblia ela começou a ser escrita em 1250 a.C. São muitos anos, né? Ela foi escrita na época de Moisés, na época que o faraó Ramsés II ainda governava o Egito. E ela foi escrita em mais ou menos 100 depois de Cristo. Então ela demorou mais ou menos aí 1350 anos para ficar pronta. Que é esse negócio que a gente conhece, pequenininho, né? Imagina, 1350 anos. A última pessoa a escrever ela foi o evangelista São João, e ela foi traduzida para todos os idiomas, aproximadamente 1.600 idiomas. Então tem Bíblia no mundo inteiro, todo mundo consegue ler ela. No tempo que ela foi escrita, não existia papel, muito menos impressora, né? Então era uma coisa e o pessoal tinha que reescrever várias e várias vezes para chegar ao máximo de pessoas possíveis. Então ela foi escrita, por isso que ela demorou tanto a ser escrita, porque antes ela era escrita em cerâmica, que é uma espécie de barro, que é a cerâmica que a gente tem até hoje, a gente pisa nela. Foi escrita em papiro e foi escrito em pergaminho também. Oi, meu nome é Luísa e eu vou continuar o que o Henrique estava falando sobre a história da Bíblia. Como antigamente não existia papel, porque a Bíblia foi escrita há muito tempo, eles usavam elementos alternativos, como a cerâmica. A cerâmica foi considerada como a arte mais antiga da humanidade, e o barro que eles faziam essa cerâmica era utilizada para fazer vasos e também chapas, onde que eram escritos esses textos bíblicos. Depois o papiro. O papiro ele é feito de uma planta do Egito que crescia às margens do rio Nilo. Ele era como se fosse uma folha e eles pegavam essa planta, cortavam em tiras e prensavam elas ainda úmidas e eles escreviam em apenas um lado e depois enrolavam. O nome Bíblia veio da planta que tiravam do caule e chamava Biblos, e aí Biblos, Bíblia. Depois o pergaminho. O pergaminho foi muito importante também. E ele era feito de couro curtido de carneiro e ele foi usado como folha. Pérgamos. Pérgamos era uma cidade muito importante da Ásia Menor. O Egito, com inveja, da importância que estava tendo a biblioteca de pergaminhos, ele não quis mais vender papiro para lá. Então o rei de Pérgamo se sentiu obrigado a criar um novo lugar para eles escreverem e ele começou a utilizar pele de ovelha. E daí o pergaminho se expandiu muito rápido. Oi, eu sou a Valerinha e estou aqui para falar sobre a divisão da Bíblia Católica para vocês. A Bíblia Católica ela é dividida em duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são todos os livros escritos a partir do século 20 a.C. até o nascimento de Cristo. Ele contém as leis de Deus dada a Moisés e fala também sobre a vida do povo de Israel, suas reflexões e a previsão da vinda do Messias. É formada por 46 livros, a grande maioria dos livros escritos em hebraico e aramaico, mas também contém alguns livros escritos no grego. O Novo Testamento são todos os livros escritos a partir da vinda de Cristo até o século I depois de Cristo. Conta a história da vida de Deus, a expansão da igreja, contém também alguns documentos de formação para a vida cristã. É formada por 27 livros, todos escritos em grego, e contém o Evangelho de São Mateus, que foi escrito em aramaico. Ao todo, somando o Antigo e o Novo Testamento, são 73 livros. Essas duas grandes divisões, também elas são subdivididas, elas foram subdivididas pelos livros, pelas histórias contidas nos livros. Então, no Antigo Testamento, nós temos o livro
os livros da lei, também conhecido como Pentateucos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse conta a história da formação e criação do povo de Deus. São os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Temos também os livros históricos do povo de Deus, todas as bênçãos, todos os castigos, sempre frisando a fraqueza do homem e a misericórdia de Deus para conosco. Alguns livros históricos são os livros de Josué, Juízes, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Todos esses livros fazem parte dos livros históricos. Temos também os livros sapienciais ou livros didáticos. Esses livros, eles falam sobre a sabedoria dos homens e da experiência vivida com Deus. Contém neles os cânticos, as orações, as poesias, sempre vivido à luz da divina fé. E fazem parte desses livros também os livros de Jó, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiásticos. São todos livros constantes nos livros sapienciais. Temos também os livros proféticos, que são os livros escritos pelos profetas que falam sobre o arrependimento e preparam o povo de Deus para a vinda do Messias. Alguns exemplos são Isaías, Jeremias, Baruque, Lamentações, Daniel. São todos livros constantes proféticos. E então, no Antigo Testamento, nós temos os livros da lei, também conhecido como Pentateuco, os livros proféticos, os livros históricos e os livros sapienciais. No Novo Testamento, nós temos subdividido entre os evangelhos. Os evangelhos é um só, gente, só que os evangelhos foram escritos por 4 evangelistas diferentes, em datas diferentes, mas eles narram o mesmo evangelho. Os evangelhos são São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Os 3 primeiros, São Mateus, São Marcos e São Lucas, eles são muito parecidos entre si e narram sempre quase as mesmas coisas. Eles são tidos como evangelhos sinóticos. Os evangelhos falam sobre a vida, sobre os milagres, sobre as obras de Deus aqui na terra. Temos também o livro histórico. O livro histórico, ele conta como foram as lutas da igreja nos primeiros anos. Eles contam também os apóstolos falando, pregando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E o livro constante é o livro Atos dos Apóstolos. Temos também as epístolas. As epístolas, elas são as doutrinas ou exaltações escritas por alguns apóstolos de Cristo e encaminhadas às comunidades e os cristãos fiéis. As epístolas, elas são 21 cartas e elas são divididas, as 14 primeiras sendo epístolas paulinas e as 7 restantes epístolas católicas. Exemplos de alguma epístola nós temos Romanos, Filipenses, Efésios, Gálatas, são todos exemplos de epístolas. Temos também o livro profético. O livro profético é o livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Ele foi escrito por João e conta a vitória de Cristo e da comunidade cristã sobre o mal. E também fala sobre o juízo final. Oi, gente, eu sou a Júlia. Vou contar pra vocês a história de Jó. Jó, ele morava na terra de Uz. Ele era um homem rico, ele era casado, tinha 7 filhos e 3 filhas. Eles eram uma família muito unida. Jó, ele era um homem de muita fé, então ele sempre estava em orações. Bom, num certo dia, houve uma reunião celestial, onde os anjos foram observar o servo de Deus, Jó. Nisso, Satanás estava no meio deles, e ele alegou a Deus que Jó só era fiel à sua fé, pois ele era abençoado com seus bens. E se ele não tivesse nada, ele não teria sua lealdade. Então, Deus permitiu a Satanás que submetesse a Jó a um teste, onde que ele pudesse tirar tudo que ele tinha, menos a sua vida. Então, Jó perdeu seus servos, perdeu seus filhos, perdeu seus gatos. Nisso, ele nunca perdeu sua fé. Deus, então, um dia perguntou a Satanás sobre Jó, e ele alegou que ele não tinha se rendido porque ele desfrutava da sua saúde. Então, Jó foi amaldiçoado por uma doença. Com isso,
sua mulher, vendo todo esse sofrimento, aconselhou ele a amaldiçoar a Deus, e Jó negou, e sempre constante em oração. Jó também tinha 3 amigos. Esses 3 amigos eram ricos e sábios como Jó. Então eles foram visitá-lo e passaram 7 dias e 7 noites com ele no silêncio. Até que esse silêncio ele foi rompido através de uma discussão entre eles, onde eles acusaram Jó sobre adultério, ladrão, alguém sem hospitalidade e louco. Com toda essa discussão, eles foram embora e Jó continuou com as suas orações pelos seus amigos, onde que Deus conversou com ele através do redemoinho, onde que Jó percebeu que apenas precisava crer em Deus, onde bastava confiar nele. Então Deus mudou sua sorte, te deu tudo em dobro e Jó viveu até seus 140 anos, sempre muito abençoado. Agora, vou falar um pouco de como ler a Bíblia. Se você ainda tem alguma dúvida de como manusear a Bíblia, eu vou te ajudar nisso. Bom, pelo onde está a Bíblia, a gente consegue ver todos os livros, onde eles estão todos abreviados, e ele está separado, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O versículo sempre é um número menor, onde ele vai estar todo espalhado pelo texto. Entre o capítulo e entre o versículo sempre vai uma vírgula. Se o texto for mais de um versículo, ele sempre vai estar separado por uma sequência com um tracinho. Às vezes, a gente encontra um S ou 2 S, que significa versículo seguinte e versículos seguintes. Às vezes também, a gente encontra um A ou um B após o versículo, que vai estar informando que é a primeira ou a segunda parte do texto. Isso acontece quando o versículo tem mais de uma frase. E como que a gente lê isso? Por exemplo, Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 23 a 25. Eu sou a Ana Clara e eu vou continuar falando um pouco sobre como ler a Bíblia. Então, a Bíblia não é escrita em uma ordem de leitura ou uma ordem cronológica. Você não precisa começar a ler por Gênesis. Uma ideia interessante é começar a ler por um dos evangelhos, que são Marcos, Mateus, Lucas ou João. Eles escreveram sobre Jesus, cada um de uma perspectiva diferente. Os Salmos e os Provérbios também são livros muito edificantes e bons para ler em qualquer momento, não importa o quanto você conheça da Bíblia. Os Salmos são canções e poemas muito honestos a Deus. E o livro de Provérbios tem conselhos muito sábios sobre a vida cotidiana. O rei Davi foi escolhido por Deus para liderar o seu povo. Deus rejeitou o rei Saul e revelou que o seu sucessor estava na casa de Jessé. Davi era o filho mais novo de Jessé e era pastor de ovelha. Seus outros irmãos eram todos guerreiros. O profeta Samuel foi até a casa de Jessé para descobrir quem era o escolhido. Ele entrevistou todos os irmãos de Davi enquanto Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Nenhum dos seus irmãos era o escolhido. Então Samuel pediu para chamar Davi e Deus revelou que ele sim era o escolhido. Uma das histórias mais conhecidas sobre Davi foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. Golias propôs um desafio de uma batalha individual contra o herdeiro escolhido hebreu. Ninguém queria aceitar a batalha porque parecia suicídio lutar contra o gigante. O rei Saul ofereceu várias recompensas e ainda a mão da sua filha em casamento para quem se propusesse a lutar contra o gigante. Davi ficou sabendo do desafio e se ofereceu a lutar. Ele recebeu o maior armamento militar para essa batalha, mas não usou porque não conseguia manejar nem a armadura. Ele usou como arma uma pedra e uma funda, que é como um estilingue. Ele derrotou o gigante, cortou sua cabeça e venceu a batalha, mostrando a todos que o Senhor dos Exércitos estava com ele.